O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje é uma profecia do primeiro Isaías, que é mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Teve toda uma discussão do profeta Acás, que não quis pedir um sinal. Depois ele fica bravo, o profeta, e fala que o sinal será que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Bem, ele terá o nome de Emanuel. 700 anos depois, no Evangelho, a mesma frase é citada, lembrando do profeta para dizer: o Senhor está cumprindo a sua promessa. Em Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Gente, 700 anos e Deus cumpre a história. Nós não estamos servindo um qualquer, que nós pedimos para dar uma de mão. É o Senhor do universo, que controla tudo por dentro. Sem Ele, nada existe, nada é por si só. Ah, padre, por que Deus é assim e permite que crianças sejam abusadas, traficadas? Se o seu Deus é tão bom assim e é poderoso, por que Ele não intervém? Já ouviram isso? Não. Bem, vamos lá. A primeira coisa, Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio inclui dar as costas para Deus. Você pode dar as costas para Deus. E quando você dá as costas para Deus, você pode fazer coisas más. E essas coisas más têm consequências. Se uma pessoa se consagra a Satanás e quer matar uma criança como oferta de sacrifício, ou pessoas que gostam de dinheiro e traficam crianças para abuso sexual ou para roubar órgãos, Deus não pode impedir que essa pessoa má faça isso, porque senão não seria livre-arbítrio. Aí tem gente que fala assim: eu preferiria não ser livre. Tudo bem, mas seria uma vaca, um cavalo, um cachorro. Você não teria a mesma dignidade de quem é livre. E Deus não pode dar o livre-arbítrio e depois impedir as consequências, porque senão seria uma enganação. Se eu fico bêbado, tonto, igual uma cabaça, e pego o meu carro, e tem uma criancinha linda na calçada, de 3 anos, filho único, a mãe fez esterectomia, tirou o útero, não pode ter mais filho, o casal está feliz com aquele filhinho, tem um monte de alqueire de soja para o filhinho herdar.
Aí vai eu lá, tonto, e o carro vai na direção da criança. Deus pode parar o carro? Poderia, mas se ele para, ele está indo contra o que ele deu. Se passar na cabeça da criança, já era. Não tem jeito. Ele não pode parar o carro. Então, esse é um lado, porque senão isso gera uma contradição em Deus, o livre-arbítrio. Agora vamos analisar o outro lado. O que a criança tem culpa? O que os pais da criança têm culpa da minha bebedeira? Nenhuma. Então, por que Deus não... Porque senão Deus ia impedir o livre-arbítrio. Mas o que Deus pode fazer, então, diante de um mal tão grande? O quê? Tirar um bem maior. Por exemplo, colocar aquela criança no céu. Por exemplo, se os pais abraçarem aquela cruz com amor, mesmo que sofrendo, chorando, também colocar os pais no céu. Quem estuda matemática sabe que o intervalo de tempo diante do infinito se torna desprezível, não é verdade? É ou não? Todo sofrimento, 70, 80, 90 anos, se torna desprezível diante da eternidade de alegria. Então, Deus pode facilitar a salvação de quem foi injustiçado. Mas não para por aqui. Nós sabemos, pelo testemunho dos santos, que os santos tiveram graças especiais para oferecer a vida ou o sofrimento. Por exemplo, São Lourenço, o que diz a tradição da igreja? Que quando ele foi colocado na grelha, na brasa, o que ele disse? Pode virar, que desse lado já está assado. Vocês acham que isso é normal? Vocês não veem que isso é uma graça? Certo? Então, os santos têm graças especiais para aguentar o sofrimento. As crianças, as menores, essas que são abusadas, elas são santas? Sim, são inocentes ainda. Tanto é que não tem o dia dos santos inocentes, que morreram de espada por Herodes? Então, nós podemos deduzir que a criança também tem uma graça especial para aguentar o sofrimento de um que teve o livre-arbítrio de matá-la ou abusá-la. Ah, mas eu não sei. Mas pode ter certeza. Quem já conviveu em enfermaria de pediatria oncológica? Quem já ficou no hospital de câncer de criança? Ninguém? Ninguém? Eu já visitei para ver como é que é. A criança que está com câncer, quanto menor for, ela chora se tiver um procedimento. Né? Pegar a veia ou mexer com alguma coisa. Acabou o procedimento, o que a criança está fazendo? Brincando. Está nem aí. É ou não é? Os pais estão arrasados. Não tem graça em nada. A criança não. Pega um carrinho, bonequinha, está lá pondo roupinha. Então veja a graça. Então Deus respondendo, o que Deus pode fazer de um grande mal? Dar uma graça para suportar e depois a vida eterna. Já está valendo, entendeu? Mesmo que ele não... Agora, nós sabemos que Deus guia a história. Mesmo 700 anos depois, ele cumpriu a promessa. E ele vai cumprir na sua vida. Você que passa por dificuldade, que parece que não tem mais solução. Se você louva a Deus e abraça aquela cruz, ele pode mudar a sua história, tirando um grande bem. O maior bem seria o céu. Se você já perdeu um ente querido por assassinato, por abuso sexual e depois morte, e não tem mais volta nesse mundo, Deus pode tirar um bem, facilitando a sua salvação. Entenderam ou não? Desde que você... Agora, vamos lá. Qual que é o gargalo da coisa? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quem é que ama a Deus de verdade? Que vive a sua palavra. E para isso requer o quê? Quem falou? Sacrifício.
essa história, eu amo Deus na minha casa, padre, você é um hipócrita, você não ama nada, Deus é você. Quem ama de verdade, deixa de fazer suas coisas por amor a Deus. Assim como a mãe, eu já contei a história de um padre de Brasília, que achava que a mãe dele era doida, que ela só comia o pé do frango, né? E um dia, com 13 anos, ele falou com o pai dele, e ele é padre hoje, né? Um padre famosíssimo, está velho já. Espero que não morra, porque tem um conhecimento, vai morrer, mas assim, não morra agora. Tem um conhecimento extraordinário, e uma espiritualidade também. E ele falou com o pai, pai, minha mãe é normal, porque ela só come o pé de frango, que estranho. Aí ele, sim, sua mãe é muito mais normal do que você imagina. Ah, pai, mas por que ela... Aí o pai dele disse para ele, quanto tempo dura o seu prazer, ou a alegria com a coxa do frango bem carnuda? Até você pôr na boca e mastigar. Tem uns que nem mastigam, não é? Aqueles que acordam 3 horas da manhã para pôr com farinha com açúcar, está com fome. Não tem esses? Pega a coxona, põe na boca assim, é ou não é? Mas quem mastiga não vai quantos minutos? 2 minutos. Não é isso? Aí ele disse assim, sabe quanto tempo dura a alegria da sua mãe de ver você comer os melhores pedaços? Para sempre. Burro é você, que não aprendeu isso ainda. E você não esqueceu que depois ela lava seu prato. Além de ter feito a comida, te dá o melhor pedaço e lava o seu prato. Isso aconteceu com a minha mãe 2 vezes. Uma, nós estávamos indo, primeira vez de Goiânia para Trindade, e a gente saiu de madrugada, e naqueles bolinhos fritos, ela falava, vocês querem comer? Estavam os filhos, né? Tá? Não, mãe, vamos. Passou no outro, vocês querem comer? Não, vamos. Chegou na igreja, minha mãe desmaiou. De fome. Porque eu não pensei nela. Ela perguntava se nós queríamos. E uma outra vez que me marcou muito, não sei se era férias, ou se eu estava morando em São Luís como médico, se era férias. A minha mãe falava assim, a gente come na janta o que sobrou do almoço. E ela sempre falava, pode comer a carne que sobrou que eu não vou jantar. E o retardado aqui comia o resto, tudo. Um dia, ela falou isso e eu não comi. Aí eu vi ela comendo lá, antes de guardar as panelas, comendo a carne. Eu olhei para Deus, mas como eu sou um retardado mental. Né? Como eu sou burro. A gente aí não presta mesmo. Então, é um instinto materno. Não, come a carne lá. Depois ela comia o quê? O arroz puro. Sem reclamar. Né? Então, a gente que é burro, que não sabe o que é felicidade. Não é quem está fazendo isso, não. Eu já contei várias vezes aquela senhorinha de roça também, que antigamente, quando tinha os casamentos, ela chegava cedinho para ajudar, arrumava o porco, vaca, o dia inteirinho, não era isso? E ajudava, depois ia lá tomar um banho, voltava correndo, ajudava a cozinhar a janta, ou mesmo nas folias da vida. O que aquela senhorinha magrinha fazia? Esperava todo mundo comer, depois pegava um pratinho raso, punha o rapa, comia rapidinho e fazia o quê? Lavar a vasilha. Quem vai tirar a alegria da mulher dessa? Quem? Quem vai tirar? Então, burros somos nós. Né? Nós é que somos burros. De achar que encher o pandu e aqueles que comiam a janta igual um porco, escorrendo até gordura assim, a senhorinha esperando. Dá 4 horas da manhã, dá uma fome, vai comer uma farinha com açúcar. Está batendo bolacha. É ou não é? E a senhorinha dorme até no outro dia de boa. Comeu só a rapinha, acorda e já vai trabalhar. Pega água no poço, antigamente. Nossa, mas como a gente não vê que quem renuncia, que quem abraça a cruz, ninguém tira a paz dela. O porquinho está o tempo inteiro querendo comer o trem, né?
É ou não é? Então, só tira um bem quem renuncia o seu tempo de domingo para Deus. Senão o capeta vai te bater até morrer, você vai para o inferno. Já falei 1000 vezes. Só quem renuncia o seu tempo do dia para oração. Só quem renuncia o seu dinheirinho para devolver o dízimo direito. Eu já contei o testemunho meu do dízimo, não já? Eu não devolvia dízimo, porque eu achava que padre não precisava devolver dízimo. Eu devolvia como médico. Eu devolvia. Não era dízimo, não, mas era porcentagem. Aí o Cáter foi lá em Porá e ele falou, se você não devolver o dízimo, eu não vou ir, não. E eu comecei a devolver o dízimo, certinho. E depois não parei. Não parei. E eu tinha os negócios que eu tinha feito antes de ser médico, que era loteamento, esse trem, e os lotes não venderam, veio pandemia. E eu tive que ficar pegando dinheiro emprestado, estava devendo Deus e o mundo. Não, Deus sempre estou devendo, né? E eu mudei para Paraúna, passado uns meses, alguém foi lá em casa, pá, a gente pode rezar pelo senhor? Pode, tinha umas 3 pessoas, 4, não lembro. Estava rezando. Aí a pessoa falou assim, uai, o senhor devolve o dízimo? Eu falei, sim. Deus está muito feliz com o senhor. E Ele vai pagar as suas contas pelo dízimo. Claro que não é só pelo dízimo, porque eu também tentava ser fiel, né? Poucas semanas depois, um lá de Porá dos 3 poderes, vou falar quem? Emprestou um dinheiro para mim, para pagar menos do que emprestou. Passado um tempo, ele perdoou o dinheiro que ele emprestou, que era uns 18 mil reais. O meu tio e padrinho, esse tem muito dinheiro, mas eu não tinha falado nada até então. Passado umas semanas, ele disse, não precisa me pagar, 94 mil reais. E ele perguntou assim, tem mais dívida que você tem? Eu falei, tem, um padre, 10 mil, vou pagar ele. E eu esqueci, eu fui burro, esqueci uma de um banco, essa eu tive que pagar depois. Tinha uma dívida no banco. Mas ele perguntou, me dá as suas dívidas todas que eu vou te pagar. Poucas semanas depois que a pessoa rezou por mim e disse que porque eu era fiel no dízimo. Só faltou meu pai. Não, coitado. Eu falei, pai, nem as profecias põe o senhor no meio para receber. Ou seja, certo, meu pai está tendo que ser purificado, né? Junto comigo. Mas o fato é que, na verdade, eu devolvi o dízimo como padre e ficava em dúvida. Será que esse Cáter, agora, ficou mais fácil devolver o dízimo rápido? Porque eu vi que realmente agrada a Deus. É claro que agrada, porque é uma forma de fidelidade, né? Então, o dízimo, a caridade, a Irailde não vem aqui, mas lá em casa bateu na porta, eu vou, atendo. Também tem um testemunho que fui em Juazeiro do Norte agora, não foi? Lembra? Eu dei o testemunho também que o Guto do Santo Flor me ligou no dia de manhã, dizendo que ele está na família dele em Juazeiro do Norte, e que a sogra dele me acompanhava pela internet, queria me conhecer, e ele queria me levar para conhecer o Padre Cícero. E seria agora essa semana passada, né? Em dezembro. Eu disse para ele, não, dezembro é impossível, é o último mês meu aqui em Paraúna. Pode esquecer. No mesmo dia que ele me ligou, ninguém nunca me chamou para ir para Juazeiro do Norte na vida, em 47 anos. No mesmo dia que ele me ligou, um bêbado bateu na porta do portão. Tá, eu fiquei com raiva. Quem está batendo nesse portão essa hora? O cara estava rezando, né? Tá. Aí era um meio bêbado lá. Eu quero comida. Ah, eu não sou doido, né? Pus para dentro. Só não sou bom de cozinha. Eu peguei um fogão industrial, pus uma caçarolinha pequenininha que eu pus a comida, e liguei as 2 chamas. Aí no meio do trem eu falei, quero tomar banho. E foi tomar banho, eu fui caçar uma roupa para ele, e como ele é magrinho, eu peguei minha calça minha e falei, vai cair. Aí eu tentei procurar um cinto, quando eu era playboy, tem aquele cinto que enfia assim, puxa, não tem? Falei, eu sei que eu tenho um cinto desse em algum lugar. E eu caçando esse cinto, pegou fogo na caçarolinha. Aquelas de madeirinha. Aí as 2 chamas estavam acesas. Aí eu cheguei na cozinha, eu peguei, apaguei o fogo da caçarolinha, tirei a rapa que queimou. Aí ele tomou banho e não queria mais jantar. Falei, uai, mas agora eu esquentei, você vai comer. Aí quando eu fui entregar para ele disse assim, você já foi ver o Padre Cícero? Eu disse, o quê? No mesmo dia. Falei, não, então vai. Vocês acreditam nisso? No mesmo dia, alguém nunca liga para mim chamando para Juazeiro. No mesmo dia, um bêbado vai lá em casa e toca nisso depois da janta. Não, nem jantou, né? Direito. Vocês acreditam? Na mesma hora, eu já comprei a passagem. Na mesma hora.
Então, gente, existe algo, que é o que está acontecendo com São José. São José tem Nossa Senhora que engravida, e ele não sabe o que fazer, e ele entrega tudo a Deus, não vou denunciá-la, e o anjo aparece em sonho para ele. E diz, José, não tenhas medo de receber. Então, quando você é fiel a Deus, ele intervém na história. Claro que Deus também não me poupa de sofrimento, mas ele me dá fortaleza, me dá esperança, me dá alegria, para eu continuar sendo fiel. E Deus tira um bem maior de todo o mal. Até hoje, todos os problemas que eu tive graves, Deus tirou um bem maior, que é me transformar numa pessoa melhor. Então, não esqueçam disso. Não brinquem de ser cristão aguado, apegado, morno, porque Deus vomita, o capeta te baixa a vida inteira e depois você vai para o inferno. Agora, se você for fiel, viu, crianças não, jovens e adolescentes, adultos, que vão receber a primeira. A partir de hoje é vetada se ganhar a passagem para Disney. E se tiver que faltar a missa, joga a passagem da Disney fora. Entenderam como é que funciona o negócio? Porque vale muito mais o céu do que ir para Disney. Entenderam? E a Eucaristia é o nosso maior tesouro. Faça adoração e comunga e tem que confessar frequentemente. Ficar muito tempo sem confessar é pecado grave. Fez pecado grave, desobedeceu o papai e mamãe, tem que confessar. Tudo bem? Senão eu não vou dar comunhão para vocês, não. Todo mundo aceita essa proposta? Olha lá. E se pai e mãe ficar falando que não vai para ir na missa, larga eles. Vem correndo na rua que eu pego vocês. Eu vou resgatando os filhos de pai que não tem juízo. Né? Meu pai não quer deixar eu ir na missa, vem correndo na rua. Nós chamamos a polícia, pega essas crianças de filho sem pai, né? Sem mãe. Porque é um absurdo mesmo. O pai e a mãe é o primeiro a levar o filho para o céu. É o primeiro. Se não está sabendo fazer isso, paciência. Então vamos ao rito da primeira Eucaristia.